Seja bem-vindo à Conexão Conceito Saúde. Esse é um espaço criado para aproximar você de um novo olhar de como cuidar da sua saúde. E eu tenho o privilégio de poder estar aqui abrindo esse programa com o nosso diretor científico, Dr. Eugênio Luiz Diório. É um médico, PhD em Bioquímica Clínica, tem tantos preditivos, mais de 100 trabalhos publicados no PubMed, é uma autoridade em ciência de ponta, em detalhes que a gente vai contar por aqui, né? Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo com a gente. Bem-vindos, fico muito feliz. Eu sou italiano, a gente desculpa se hoje o meu português não seja perfeito, mas vou fazer o melhor. Bom, esses já 8 anos de acompanhar a Clínica Conceito Saúde, eu vou pedir a sua ajuda, né, para você trazer o olhar de fora, de você que conhece vários pontos do mundo e chegou para ser um parceiro, um excelente colaborador aqui do serviço da Clínica Conceito Saúde. Quando eu tive a ideia, há quase 20 anos atrás, de fundar essa clínica, Clínica Conceito Saúde, a ideia era trazer mais fundamento. Era trazer um conceito. Então, eu acho que a gente estava meio perdido em saber exatamente como fazer, o que fazer. Então, eu falei, eu quero uma clínica que avança, que mostra, que dá o caminho, que direciona o caminho da saúde. Então, essa é a principal ideia da Clínica Conceito Saúde. E eu quero ouvir de você que veio, que agregou, que enriqueceu essa estrutura, que hoje é um diretor clínico, científico. Eu quero que você conta com seu olhar como que você vê a Clínica Conceito Saúde. Muito obrigado. Eu acho que a Clínica Conceito Saúde é realmente para mim, eu trabalho em 35 paesi do mundo, é in assoluto uma realizzazione concreta o che io intendo oggi, ao longo de muito ano de clínica, de pesquisa, o que é verdadeiramente a saúde, como um verdadeiro caminho físico. Essa é a beleza, gente. Porque quando entra na clínica conceito, você entra fisicamente como um real, verdadeiro caminho de saúde, dove si encontra, junto com o triagem, alguma avaliazione básica, depois a valutazione laboratoriale, psicologica, neuropsíquica, avaliazione da boca, do dente e muito mais. Isso entendemos hoje, acho que seja o coração da clínica, ter cuidado da saúde, especialmente da pessoa que quer saúde, sendo em condições físicas ótimas. Na semana passada, eu atendi uma paciente e ela me contou que tomava suplementação, que estava muito feliz com outro médico que ela estava sendo acompanhada, mas que ela marcou uma consulta justamente porque ela percebeu e entendeu que ela queria ampliar, ela não queria ficar naquele ponto, ela queria avançar nessa avaliação da base. E para avançar, nós observamos 3 sistemas, com métricas, com indicadores, né? O sistema nervoso autônomo, o sistema redox e o sistema neuroendócrino. Isso é um pedaço do que a gente amplia na nossa visão na Clínica Conceito Saúde. Eu gostaria que você falasse para a gente, para o público entender, como que é esse sistema redox? O que é essa palavra estresse oxidativo que é tão importante, que está na base de tudo e que faz diferença entre a saúde e a doença? Fala um pouquinho. Então, o nosso corpo é bilhão de células. E cada uma célula tem muito sistema bioquímico para o seu funcionamento. E um dos mais importantes sistemas de adaptação ao ambiente, à troca ambiental, o desafio ambiental da célula é ativar um sistema bioquímico chamado sistema redox. Que é o sistema redox? É um sistema de moléculas, toda interconectada uma com a outra, que funciona por meio de uma troca de elétrons. A partícula negativa pequenina que está ao redor do núcleo. Essa é a base do ponto de vista químico. É um processo chamado de oxidação. Oxidação é praticamente a gente imagina de colocar aqui a maçã. Depois, algum minuto, ela volta preta. Oxida. Oxida.
Esiste molto esempio. Il nostro corpo, ao longo do tempo, A enferruja, ferrugem, né? ossida. É um fato fisiológico, porque o nosso sistema redox gera moléculas chamadas radicais livres, cujo objetivo é oxidar. Essa finalidade é uma finalidade positiva. Esse mecanismo pode matar um micróbio patogênico. A gente oxida. O radicais livre oxida. O micróbio mata o micróbio. A oxidação também é importante, muito preciosa, para matar a célula do tumor. Talvez o radicais livres são produzidos como mensagem, é como um MMS no WhatsApp que a célula comunica um com o outro. É uma sinalização. È una sinalizzazione basata sul principio di ossidazione. E ossidazione, portanto, è indispensabile. Se il nostro globulo branco non tiene nessun meccanismo, noi ficamos sem defesas. Esiste una doenza molto rara, che si chiama granulomatose cronica. La gente adoece, muore, devido a infezione batteriana, perché il globulo branco tiene un sistema redox insufficiente, deficitario. Por isso, o sistema redox e o radicais livre, antiossidanti, foram desenvolvidos no longo da evoluzione in tutto organismo vivo, do micróbio até o ser humano. E o papel é adaptação, alcançar o mecanismo de adaptação, o desafio ambiental. Esse mecanismo hoje é chamado de estresse oxidativo, porque o estresse é um conceito biológico, adaptação. Oxidazione è un concetto chimico. Portanto, a biologia chimica incontra estresse oxidativo. O estresse oxidativo è esattamente il funzionamento do sistema redox. Ou seja, o sistema redox, quando ele funciona, suo funzionamento è chiamato estresse oxidativo. Essa risposta adattativa. E oggi a gente fa una distinzione importante, perché come todo tipo di stress, o stress può essere normal, fisiologico, quando è controllato, ma a volte patologico. La gente non deve lottare contro o stress gericamente, ma deve lottare contro o stress negativo. Portanto, oggi a pesquisa identificou o stress, che è o stress fisiologico para a sobrevivência. E o de-stress é o problema sério, porque o de-stress oxidativo é associado pelo menos 100 differenti doenze, da infezioni até o Alzheimer, o cancro. Essa associazione è molto relata também ao estilo di vita. Ossia, questo di stress ossidativo, molte doenze sono relate al nostro stile di vita. Isso è molto importante, significa che molta parte da doenza può essere conosciuta, può essere anticipata, può essere controllata anche che ela apareça. Esse é o grande desafio. Isto é. E isso que é importante a gente falar desses indicadores que a gente consegue mensurar. Porque existem várias posições, né? Vários resultados diferentes. E isso antes de aparecer sintoma. Esse é o ponto. Essa é a nossa experiência já de 8 anos nessa, Sim, porque hoje, na clínica. quanta gente quer, o médico tem come a bolla di cristallo, no? Chega, eu gostaria de saber o que pode acontecer. Hoje temos indicadores bioquímicos muito importantes. Um indicador de excesso muito importante, por quê? Porque, infelizmente, toda análise laboratorial comum não mostra. Não mostra cura. E isso é uma maneira de avançar, porque você faz os indicadores laboratoriais comuns e a gente não vê esse detalhe, esse pedaço, né? Esses indicadores de estresse são extremamente importantes e hoje eu posso dizer, né, com propriedade, né, nos últimos 8 anos que a gente tem essa ferramenta exclusiva, né, uma máquina que você trouxe, né, do Japão, e a gente vem desenvolvendo muitos trabalhos e observando muito o estresse bioquímico. Eu gosto muito de dizer que é um estresse que relaciona com outros tipos de estresse. Né? Porque o entendimento do estresse, né? Ele é complexo. É complexo. E é mais complexo ainda a abordagem do estresse. E aí é muito interessante a gente colocar com clareza que o estresse autonômico está relacionado com deficiências de vitaminas, está relacionado com infecções, com alterações emocionais, com marcas. Então, esse olhar que a gente tem na Clínica Conselho de Saúde também é acompanhado de ferramentas. Por exemplo,
Uma paciente que eu atendi, ela é uma paciente da área de saúde, eu atendo muitos colegas e pesquisadores, né, que às vezes é um trabalho da gente e marca uma consulta. E eu acho muito interessante isso também, porque eu tenho um feedback muito legal, muito validado, né? Então eu atendi uma colega que ela falou assim: "Nossa, eu não imaginava que você tinha uma coisa tão referenciada para cada passo". Então, essa questão de o que a gente vai fazer para o estresse autonômico, para o estresse, né, para uma disfunção neuropsíquica, né? Por exemplo, você pode explicar o que a gente tem ali com bastante propriedade, né? Esse caminho que a gente falou da clínica Conceito de Saúde, né? O que a gente tem na clínica Conceito de Saúde de eletromedicina, por No- exemplo? a eletromedicina Como funciona isso, né? Qual que é è, o princípio? è che foi publicado alguns anos atrás um livro, Nós Somos Elétricos. Nós somos elétricos. Uma mulher, ela non è una scientista, era una giornalista. È una cosa che è ben conosciuta. Quando la gente parla di elettricità, di bioelettricità, deve immaginare l'esperimento do italiano Galvani con il sapo. No? Come si chiama? Aham. Ah, perché è un mascolino, ok, probabilmente non era un sapo. E avvagliò questo potenziale elettrico che è dentro la vita. E fu molto fondamentale, poi Alessandro Volta desenvolveu a pila, tudo isso hoje faz sentido, porque é verdade, o nosso corpo é elétrico, a nossa vida é como, potete immaginare come a conseguenza di una pequena corrente elettrica gerata pelo Sol. Essa é a nossa vida, che fa che a planta e alcança o ser umano. E hoje a atividade elétrica é presente em todo o corpo, mas claro que hoje a gente olha maximamente o cérebro, porque esse tipo de atividade elétrica É muito importante. é bem importante. Imagina o eletroencefalograma, também o coração emite o sinale que a gente hoje pode avaliar. Ma oggi entriamo in un'ottica differente, come, non solamente come avaliare, ma come modulare questo Modular o caso. estresse. Porque, claro, se a atividade mental, a atividade motória, a sensibilidade, a visão depende de uma atividade elétrica, é claro que uma alteração da atividade elétrica pode jogar um papel na doença. E, portanto, c'è uma parte da pesquisa, depois a teoria do eletroshock, não está falando do eletroshock, ma di corrente mínima, hoje a gente pode gerar Sutil. pequeno campo elétrico che pode ristrutturare, reorganizzare questa attività elettrica basale e influenzare molti aspetti della vita, também in condizioni particolari come autismo. Noi pubblichiamo questo dato, questa tecnologia VEAC, desenvolvida na Itália, um pesquisador italiano que exatamente trabalha nessa reorganização da atividade elétrica. Sim, a gente publicou, né, recentemente sobre isso, sobre o paciente autista, mas o que é interessante é que hoje a gente vê que a maioria das pessoas tem um alto nível de estresse e precisa justamente de adaptação, né? Então vai desde o atleta que precisa de uma otimização, uma pessoa que quer melhorar a função, um empresário. Eu tenho vários pacientes que são empresários que falam assim: nossa, eu mudei, né? Eu tenho um paciente que é interessante, ele conta uma história, ele fala assim: eu andava na empresa antes de fazer, né, a tecnologia REAC, antes de fazer a biomodulação, essas partes que que você está falando, que ampliar com essas ferramentas, ele dizia assim: eu andava na minha empresa quando tinha um incêndio, né, figurativo para apagar, eu ia correndo, atropelava, ninguém me ouvia. A sensação depois de estar com a saúde ok, estresse oxidativo, os nutracêuticos, a eletromedicina, né, a biomodulação, tudo em ordem, ele disse assim: eu chego com passos firmes, lentos, falo baixo, todo mundo me escuta. Ou seja, ele descreveu com clareza o que é estar adaptado, modular o estresse.
né? Isso é o que hoje a gente Sì. prega na clínica Conceito È Saúde. essa a conseguenza di un risultato di un cammino, perché quando la gente scega na clinica, a mia attività con il nostro paziente è un'attività educazionale, educativa, di informazione, molto, molto pratica. Io esplico, olha, aqui você está entrando em um cammino. A nossa clínica comincia a nossa atividade com uma avaliazione molto puntuale. Muito. Molto puntato dal punto di vista strumentale, no diagnostico, perché noi, nella nostra clinica, il punto di partita sono 3 analisi basiche, além da analisi laboratoriale Claro. comune. Perché, per esempio, você fala, per esempio, una cosa, oggi la gente fa quanto è importante una doenza gerale, doenza cardiovascolare, il papello dos lipídios, da gordura. Muito. Ma se você vai olhar hoje, qual è la ferramenta di un medico comune? Colesterolo, trigliceridi, HDL, LDL. 4. No sangue esistono perlomeno 6.000 molecole differenti di gordura, o chiamato ácidos graxi. Isso não é completamente negligenciado. Não pode ser tudo isso. E isso conecta muito com a alimentação, com a suplementação. E não Com a pode ser farmacologia, com a biologia negligenciado. celular. Ou seja, olhar o lipídio na un'ottica completamente differente, che un dosaggio, un valore, o medico convenzionale è alto, a base, Não. è basso, non è No. isso, non è numero. Por isso nós desenvolvemos a lipidômica. O nosso abordagem inclui 3 analisi basiche che a gente deve ben conoscere. Analisi do stato redox, analisi do perfilo lipidômico, ossia o lipídios circolante, ma non lipídios comuni do laboratório, ácidos graxos. Falamos de ômega 6, falamos de ômega 3. E depois uma avaliazione puntuale do intestino. Perché il intestino non è solamente per digerire, per comida. Il nostro intestino ospita un microbiota, a flora batteriana, che nos aiuta. Portanto, nós, essa avaliazione, o eccesso ossidativo, a lipidômica e o perfilo do microbiota é a base para começar a construir um caminho de saúde. É a base, mas não é só isso, tem muita coisa, né? Mas falando em DOL, nessa questão da avaliação da permeabilidade intestinal, esse exame é tão simples, né? A gente faz com a primeira urina da manhã, a gente explica um pouquinho como que é que você observa isso e qual é a relação clínica que pode ter. Porque muitos pacientes chegam com insônia, com sobrepeso, com fadiga, e aí ficam tomando muitas coisas, fazendo, mas que a base é a permeabilidade intestinal. Então, essa permeabilidade intestinal, com métrica, a gente tem observado respostas, né? Então, leva tempo, não é uma coisa que você leva de 3 a 5 meses para você reorganizar o intestino permeável, né? Na minha experiência clínica ali, trabalhando junto com você, nesse acompanhamento laboratorial, né? A gente leva esse tempo. Mas explica o que significa esse resultado, né? Esse exame. E praticamente quando o nostro microbio fica alterato, essa condizione chiamata di disbiose, acontece che a variedade do microbio va reduzir. A differenza. E isso favorece o implante di microbio patogenico. Se o microbio patogenico altera o metabolismo dos aminoácidos. Aminoácidos, potete immaginare che sono come una pérola di una cadeia, a cadeia é a proteína. O aminoácido é a unidade da nossa proteína. E um aminoácido muito importante é o triptofano. Esse aminoácido é fundamental que no intestino ele é a molécula básica para construir a melatonina, que é o hormônio do sono, do ritmo biológico, a serotonina, que é o hormônio do nosso humor. Tudo isso acontece no intestino, porque o intestino è relazionato con il nostro cérebro. Esso, intestino-cérebro. A attività microbiana influenza il cérebro e o cérebro influencia a nostra comunicação. É uma comunicazione molto antiga. Talvez a gente chega na clínica tomando antidepressivo. Continua por anos, talvez. E continua, e molte volte il problema non sta no cérebro, sta no intestino. Ma non perché l'intestino secondo cérebro, ma perché è un parceiro molto confiabile. E quando acontece questa alterazione, specialmente alterazione del suo metabolito o triptofano, che acontece che questo triptofano infelizmente è
è levato do nostro microbio. Il microbio toma il triptofano come comida e gioca un liscio, e un liscio è chiamato indolo, una famiglia di molecola tossica. Questa molecola tossica può essere è un gatillo continuo a mucosa dell'intestino e a fin da quando un livello indolo aumenta, ele altera a permeabilità, ossia perché ha un intestino impermeabile o che accondessa no intestino, nada a che vedere con che accondessa no sangue, e lì sono separate. Ma quando o indolo fica alto, essa apre a janela e o Passa pro tossina, endotossina entra direttamente no corpo. E sem alcun controllo, è come você entra no aeroporto sem passar o controllo. Entra. E tutta questa tossina può atrapalhare, você falou di fraquezza, e tutto su sintoma, tá bem? insônia, Insônia, resistenza à dieta, sobrepeso. sobrepeso. Grazie a Dio, o nostro rim trabalha diariamente per eliminare questa tossina e, portanto, io partecipo al disinvolvimento di questo test. Praticamente, come você falou, una mossa pequena di urina, a manhã a jejum, vamos a coletar essa moça e a gente vai fazer o dosagem da indole. E é uma proposta da Clínica Conceito de Saúde. Prática. Você chega, faz a avaliação do redox, você chega em jejum com a primeira amostra de urina, Exato. a gente já tem mais de 50% do direcionamento, È né? chiaro, perché è un indicatore, claro, non è un diagnostico, ma un indicatore. Se o indole è mais di 20, Direciona muito. esatto, se indole è mais di 20 significa che alguma cosa sta acontecendo. E talvez sia assintomatico, porque a gente pode ter, normalmente non è che è associata a costipazione o a Não, diarreia, às vezes o intestino é absolutamente normal. assolutamente, ma Normal. você- Isso eu vejo il muito. suo valore. Esso è un punto di partita per un'area molto importante da nutrizione. Io parlo con nostro, você sabe che o intestino, o microbio, sono amico di você. E quando você sta na mesa, o melhor prato para um amigo. E qual é o melhor prato? A primeira coisa é a sequência. Aqui no Brasil a gente coloca tutto sopra a mesa. No? A comida è sequenza, non perché sei italiano. Ma per esempio, a gente a primeira cosa è a parte vegetale, a parte verde. Arricchire a mensa do verde. Verde può indicare vegetale. E qual è la comida del nostro amico? Questa comida è una comida basata sopra fibra. Fibra. Perlomeno 30 grammi di fibra. È un'indicazione pratica. Che tipo di fibra? Tutto tipo di verdura. Il Brasile è meraviglioso. Verdura, legume, frutta. É verdade. È una cosa importante che il nostro microbio non costa molto dolce, non costa molto gordura, costa amargo. Perché o amargo, a cicoria, a rucola. E sono contiene molecole che attivano questo meccanismo di saúde do microbiota e a gente ajuda também a emagrecer mais fácil. Amargo. Melhora o cérebro, melhora Nós o usamos um metabolismo, né? suplemento giapponese, que você sabe, É, o bitter melon, que significa um melão melão de São Caetano. amargo. Bitter. Eu uso há bastante tempo Exato. e hoje já tem mais outros suplementos com essa característica, né, desses receptores É. que você faz parte Perché a dessa gente pesquisa. immaginava che a sensazione do amargo non è percepita solamente na língua, ma in tutto o intestino, no ampliou. alveolo vascolare. Fazem 2 anos que você postulou isso com um grupo de pesquisadores, né? Sim. 2 ou 3 anos? Sì, sì, sì. E A eu- Mônaco, Em a Mônaco, Monte Carlo. mas Ah. 2, 3 anos atrás, né? 2 anos pelo menos, que você disse lá com o nosso amigo lá, né? O pesquisador dessa área, que falou que tem mais de 35 receptores Sì, differenziate. diferentes receptores no corpo, e que tem a ver com longevidade, com Molta cognição. longevidade, molto con la longevidade, perché parece che per esempio na Okinawa, che nós visitamos, Okinawa eu no já Japão. tinha, há mais de 10 anos eu falo isso, porque eu trago essa experiência do Japão vivenciada, né? Então a gente conhece, a gente é amigo do Greg, né? Do Craig. E eu falo com o Craig assim, falei, você escreveu o livro Dieta de Okinawa, você esqueceu o ingrediente importante que é o bitter melon. Bitter melon. Porque lá em Okinawa, eu via muito em tudo, pasta de Sim. bitter melon, Sim. sequilho de bitter melon, tudo de bitter melon. Então o amargo pode justificar muito essa coisa desse improve
da saúde de uma maneira geral, né? É. Da cognição, do metabolismo, da questão bacteriana, No, né? perché esco che un punto pratico della nostra clinica, basato sulla mia esperienza, esattamente, che la gente parla di cose reali, Sim, concrete. sim. Perché quando la gente si chiama você che tipo di gordura usa? Usa bagna di porco, nada a criminalizzare, ma sapere che esiste aqui, Azeites de no olivas sul do melhores. Brasile, esiste un azeite che sa virgine premiato. E quando esse Existe. azeite è un poco pimentado, un poco amargo, Melhor, è né? melhor porque tem essa molécula amarga. Polifenóis, né? I polifenosi do amargo. E isso voltou tudo muito prático. A gente Isso- não gosta de falar coisa Isso é uma abstrata. riqueza e fala a favor do que a gente propõe, que é conceito saúde, que é o que a gente traz aqui, né? Conceito saúde. Agora a gente pode falar um pouquinho, ampliar um pouquinho a nossa conversa no que a gente tem de diferente. O que a gente tem de, nesse caminho, quase 20 anos que eu tenho de clínica, a gente fez uma viagem agora recente para a Grécia, né? Para você ir lá comigo na sede onde eu tive Flovina. essa experiência em trabalhar com a biópsia líquida, com estudos de oncogenética. Então, como que é isso? Fala um pouquinho da biópsia líquida, do que é diferente dos nossos dados. É Depois muita eu vou coisa, falar um porque pouquinho da clínica. tudo que é na clínica é tudo único. É muito... Nós estamos falando, o indol é único, o Vedox é único, a lipidômica é única. Não existe nada em todo o Brasil. Estamos falando 200 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil. Não é pouca coisa, não é a Itália. E a biópsia líquida, eu acho que é uma outra coisa muito interessante, porque é uma experiência construída, né? Eu não fiz biópsia líquida de um ano para cá, são 14 anos, né? São 14 anos de experiência, né? Construída. E é interessante porque os casos que falam por si, né? Então, é esse poder ampliar uma visão de um paciente oncológico com estudo de mapeamento genético é uma alegria para mim. E ter você com a sua visão tão rica, né, junto desses últimos anos para cá, é mais ainda. Como é que é para você a biópsia líquida? A biopsia líquida é uma ferramenta importante, che è una tecnica di punta da biologia oggi, perché oggi a terapia do tumore basicamente è basata su un dato abbastanza statistico, no? Você tem um paciente que é colocado na caixinha porque você tem idade, sexo, tamanho, estágio, tem metástase, não tem metástase, essa é a base. Isso é um pouco E nós falamos de problemático. individualidade, né? Isso é verdadeiro, porque hoje, da um lado, a medicina quer ser personalizzata, ma paradossalmente, quando é o momento da aplicazione, você volta no número, na marea di gente. A biologia hoje tem essa ferramenta, porque não existe o tumore, existe o paziente oncologico, existe a pessoa che soffre. E questa pessoa é completamente differente uno do altro, perché o cartão de identidade é diferente. A biopsia líquida é identificar o cartão de identidade do tumore, cartão de identidade, que significa o olho, o cabelo, o rosto, do ponto de vista molecular. Mostra um caminho a ser seguido do ponto de vista molecular, né? Exato. É muito bonito, porque ali a gente entende que tem caminhos epigenéticos que com suplementos, claro, gente, a gente precisa dizer que não é uma dose, uma coisa, e depende da fase, é um processo, né? Então, Mas se a gente tem um caminho, né, a gente vai bater em cima de uma via de sinalização com um suplemento específico ou com uma indicação de um medicamento específico, ou até mesmo de uma medicação específica, o tempo e a resposta é individual. sì, vamos a spiegare bene, perché a biopsia è un'analisi molecolare, cellulare, biologica, sangue. basata su una colletta di sangue venoso. E il sangue praticamente è diviso in due parti. Una parte è può identificare la cellula metastatica circolante, perché la cellula, quando è presente, a metastasi, ela può essere isolata. E isso si chiama biopsia liquida, perché è basata sul liquido, sul fluido, non biopsia solida, biopsia liquida, ma equivale a una biopsia. E quando você separa a célula metastatica, a célula è come considerata come un microbio che è fatto coltivare in vitro.
e a gente Mostrar as pode, características. pode testar sulla cellula metastatico do paziente a sensibilità a decine e decine di molecole, non solamente un anticorpo monoclonale o chemioterapico, ma una fascia ampia di molecole comuni come il bichinolo, la vitamina C, la curcumina, il resveratrol, e se la cellula verdadeiramente va a morire dopo esposizione a questa molecola naturale. O nível de sensibilidade e de interação naquelas sinalizações, naqueles caminhos onde esses suplementos Exato. agem. Né? Isso é muito importante. Adesso noi abbiamo un parametro oggettivo personalizzato per stabilire se lo tipo di metastasi, il tipo di tumore è sensibile a essa molecola e non ha. Isso é fundamental. É surpreendente. Eu É posso dizer com a surpreendente. minha experiência com mais de 1.200 casos, hoje já deve ter uns 1.500 resultados que eu tenho no longo desses anos, que cada um é um. Não existe uma biópsia igual a outra. Então, por exemplo, nesses dias eu fui questionada sobre um câncer de pulmão. Eu tenho pelo menos tabulados 35, tantos de mama. É muitos de um tipo só, porque a oncologia tem essa limitação para a gente poder ajudar e tudo é quantos casos você tem de cada tipo, né? Então, hoje, com esse nosso banco de dados, nós temos já um grande número de casos para serem tabulados e estudados, né? Então, quantos câncer de mama, câncer de próstata, de intestino, de pulmão e tudo mais. E raros também. Então, o que a gente pode dizer hoje, com toda segurança? Que é muito individual. È molto individuale. Muito individual. E questo è il nostro grande desafio. Claro, nada di milagro, perché Esatto. il biopsia è un pedazo di un cammino che include questa analisi. Questa analisi, portanto, stabilisce la sensibilità della cellula do paziente al trattamento. Una parte da mostra è esplorata ed sfruttata per identificare la sua caratteristica genetica, epigenetica. Per esempio, è molto importante sapere se questo tipo di tumore è infiltrante, se c'era vaso sanguigno, se c'era metastasi, se è sensibile all'ormonio. Tudo isso vai fa mudar, parte, vai ajudar. direcionar o tratamento. È chiaro che non è solamente isso, se rileva, ma tutto isso entra con la lipidomica, entra con la redoxomica, entra con l'elettromedicina, perché na clinica è strutturata per fornire, io quando parlo al nostro paziente, sono 3 livelli. Il primo livello è la medicina non invasiva, ossigenoterapia, Isso, eu já ia falar disso. elettromedicina e stile di vita. La nostra clinica, acho que é a única clínica dove a gente tiene a comida. Não temos o Comida, nosso música. chefe, temos a comida, temos uma pequena academia para atividade fisica, temos a musicoterapia, chamada musicoterapia, ma è una cantata gioiosa con il nostro paziente, con il nostro cantore, perché alla fine della storia o brasileiro sopra il football, l'italiano sopra la canzone e io gosto molto quando conosco il Cantare. paziente. Questo è stile di vita, un livello non invasivo. E il secondo livello della nostra prestazione è a nutraceutica, palavra magica, che non è Mágica. supplementazione, a nutraceutica è molto mais. È tomare o migliore da naturezza, collocare una comprimida e llevar un cammino di saúde. Resposta biológica. Perché la nutraceutica non è un supplemento. La gente dice, è supplemento. No, non è supplemento. Supplemento è toma a che falta. No, a nutraceutico è nutrizione e farmaceutica. È come voltare un princípio da natureza, voltar fármaco, um fármaco natural. Voltar a ter função, tornar como que um princípio da natureza pode ter uma função biológica comprovada, né? Isso é importante. E a nutraceutica è a base da nostra un pedazo Muito importante da soluzione, che talvolta riduce l'uso della droga convenzionale, del farmaco convenzionale, con risultato talvolta fondamentale, perché Fantástico. non è a nutraceutica è una scienza trasversale. In Italia, io partecipo da Società Italiana da Nutraceutica. E você já escreveu vários livros, né? Sì, 4 libri sopra isso, ma a nutraceutica, immagina, non è bomba, toma perché non fa male. No, você toma con disciplina. Per esempio, o ômega. Indicação. Ecco, o ômega 3, nós falamos molto do ômega 3. Baseato sopra la lipidomica, a gente prescrive ômega 3, per esempio. E ômega 3, perché il nostro corpo non può produrre. Precisamos de tudo isso. E é um Um caminho, né, de ajustar os parâmetros básicos, né? A Exato. inflamação. Esatto.
inflamazione. Portanto, il secondo livello è isso, tomar nutracêutica personalizada. E depois o nível, o injetável. Claro, existe a possibilidade de injetar diretamente o medicamento na vena quando você periodicamente precisa obter alcançar o resultado mais imediato. Não só isso, mesmo porque alguns nutracêuticos, por exemplo, a vitamina C, é outra farmacocinética quando intravenoso ou via oral. Sì, è chiaro che la gente va dividere o uso nutraceutico, uso farmacologico, per esempio omega 3 até 500 mg è un nutraceutico, o seja, aiuta a funzione, aiuta a prestazione, migliora la prestazione, ottimizza la nostra prestazione. Ma quando você ha 2-4 grammi è farmaco para abbassare a pressione, para abbassare a gordura, é E a diferente. indicação, ela tem que ser personalizada. É, exato. Né? E não é uma coisa só. Esse é o grande desafio. E eu sou muito feliz, né, de fazer parte, né, desse processo, né, da clínica, de ter esse caminho até hoje construído com tanta riqueza de personalização. Eu quero falar agora com você sobre uma coisa que foi um dos nossos fortes pontos de encontro lá atrás, 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás, eu assistindo uma palestra sua, né? Quero que você lembre disso. Eu fiquei intrigada quando você falava, eu já trabalhava com oxigenoterapia e já tinha resultados incríveis, né? Com essa modulação do estresse oxidativo através da oxigenoterapia. E você falando assim, eu falei, eu quero saber isso. Eu quero trazer esse indicador para mim e quero mensurar nos meus pacientes. Lembra? Então, oxigenoterapia, para mim, é a grande riqueza. Porque além da gente ter essa capacidade de mudar os sistemas, de sinalizar, é importante, o nosso corpo e nossas funções de uma maneira geral, restaurar o processo de energia mitocondrial, de vários sistemas, a gente tem um tempo pelo qual o paciente precisa ser submetido, porque adequa outros tratamentos dentro desse conceito, né? Então, assim, e nós já escrevemos um livro sobre oxigenoterapia, nós trabalhamos sobre oxigenoterapia. Fala um pouquinho disso. Como é que você vê essa na base, ponto, essa base? A verdade, né? Eu fui convidado, era a primeira vez para mim no Brasil, em 2016, em São Paulo. Fui convidado a essa palestra internacional sobre o envelhecimento. E o ponto forte meu era o Vedox, os radicais livres e também o oxigênio. Hoje tudo isso está no nosso livro, 2019. Sim, e nós estamos fazendo a atualização. Mas eu fui surpreso quando, depois a minha falava, você fez duas perguntas interessantes. E foi muito importante, porque olha você, toda a gente tomava foto, você escrevia à mão, tomava nota manual, e olhava você. E fui muito surpreendido, porque talvez nós palestrantes identificar uma pessoa baseada sobre a pergunta. E sabe, não é mais importante a pergunta que a resposta. Entende? Tá vendo? E quando a gente fala do oxigênio, além da regra do 3, você pode estar 3 semanas sem comer, 3 dias sem beber, 3 minutos sem respirar. Ou seja, isso indica que verdadeiramente a gente pode renunciar, pode evitar de comer, de beber, mas não pode estar sem oxigênio. E a gente adora essa molécula, né? O oxigênio é a molécula da vida. Fizemos um congresso sobre oxigênio. Trabalhamos com todas as formas de dispersão de oxigênio no nosso corpo. Sim, com toda a vitalidade. Oxigênio para a estética, oxigênio hiperbárico, oxigênio inalamável. A inalazione tem uma particolaridade, porque ela vai a controlar um processo, porque quando eu estudei a fisiologia, o terceiro ano da escola médica, o nosso livro é enorme, Guyton. Meu Deus, é uma coisa incrível, americana, pesada. Mas aí eu lembro sempre essa expressão que escrevi: toda doença, toda dor humana são causadas pela deficiência de oxigênio. A hipóxia. Porque quando o nível de hipóxia em alguns tecidos, por exemplo, no cérebro, na pele, se abbassa, ele gera sofrimento,
Exatamente. ativa a célula inflammatória, ativa... Isso, como gerencia oxigênio? A terapia inalatória, ela aumenta a biodisponibilidade do oxigênio no nosso corpo na maneira suave e a pequena quantidade de radicais livres que ela produz funciona fisiologicamente como sinalização, né? sinalização, como defesa. É muito mais leve da hiperbárica. Sim, e é modulado, Io nada né? contra, però Sim. ma a iperbarica già è forzare un poco il sistema, e colocare ossigênio a bomba, alta pressão, claro, terapêutico. Com detalhe importante, que É, o oxigênio inalado modulado tem muita coisa exato. que, né, E nós usamos, justifica. Nós exato, usamos uma modulação especial para isso. exato, E recentemente nós revisitamos esses protocolos de modulação sì, bioral antes da inalação e esatto, modificamos. Já deve estar na quinta ou sexta sì. modificação de adaptação para melhor, Adaptazione. E oggi né? abbiamo também un recurso molto importante, essa alga, che è o Lithothamnium calcareum, che è un cujo estratto molto famoso, o Nós Cellfood. levamos lá na nosso Gary, na nosso meeting lá na biópsia líquida, para sugerir que fosse testado o cell food, Perché ele è né? stato testato su linea di cultura cellulare, o Cellfood è un supplemento liquido, è Simples, ossigênio per la extremamente vita. acessível. Nós levamos para, porque aumenta a disponibilidade de oxigênio no nosso corpo, né? Esattamente. Modula o estresse Modula oxidativo fortemente. fortemente, é uma ferramenta importante. Só gotinha, toma amanhã. É, gotinhas de doutor Eugênio, foi uma delícia. Nem vi passar, mas o tempo já não tem mais para hoje. Agora eu quero que você deixe uma mensagem final desse bate-papo, né? No primeira edição do Conexão Conceito Saúde. E para a gente finalizar. È un sentido di agradecimento, doutora Clarissa. Nós convidamos a gente a seguir o nosso podcast. É somente a primeira puntada, como já? A primeira edição, mas esperamos você para falar de saúde, porque verdadeiramente nós precisamos todos cuidar da nossa saúde, que é a base de tudo. É, nós temos tantos assuntos para falar, não é? Tantos assuntos. Então, essa foi a primeira edição da Conexão Conceito Saúde. Nós esperamos vocês nos acompanhando nas próximas edições para a gente falar de coisas que verdadeiramente importam, né? Que sai que amplia o olhar, que sai do raso, né? Ou a gente está acima das nuvens, ou muito mais profundo. Então, aqui o assunto vai ser assim: a gente vai ampliar a visão de saúde na Conexão Conceito Saúde.